E o preço do leite pago ao produtor rural registrou a terceira alta consecutiva em janeiro. Segundo o CPEA, a elevação foi de 4,5%, com a média Brasil indicada em R$ 2,13 por litro. No entanto, o valor pago ao produtor está 23,3% menor do que o registrado em janeiro de 2023. Essa alta ocorre devido à menor produção de leite no campo. Entre os motivos estão a seca, o tempo quente, as margens espremidas dos pecuaristas, que reduziram investimentos na atividade. E um levantamento realizado pela CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, com dados da Secretaria de Comércio Exterior, revelou que as importações de leite em fevereiro deverão atingir o maior volume, pelo menos desde 1997, ou seja, um dos maiores volumes da história. A projeção feita com base nas compras dos 18 dias úteis indica que o Brasil deverá importar 183 milhões de litros do produto. Esses dados ainda estão sendo fechados, ou seja, se isso for confirmado, o volume de compras vai ser o maior em quase 30 anos. E vale lembrar que no ano passado, as importações de leite alcançaram patamares nunca vistos antes. As compras também foram as maiores, pelo menos desde 1997. A gente vai agora ampliar essa discussão, fazendo um painel para atender a pergunta mais feita pela audiência do Hora H do Agro nas minhas redes sociais nesta semana. E a pergunta é: para onde vai o preço do leite? O preço do leite vai subir? Qual é a tendência para esse mercado? Foram várias e várias mensagens, por isso esse é o tema do painel e por isso a gente convidou o Walter Galan, que é diretor da Milk Point. Como vai? Muito bem, Walter, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. A gente recebe também Wagner Bescol, sócio-diretor da Transpondo, para esse painel. Wagner, seja muito bem-vindo. Olá, Kelly, muito obrigado, satisfação. Satisfação ter vocês conosco para atender o que é hoje uma das maiores dores da nossa audiência, que é preço de leite pago ao produtor. Walter, a primeira pergunta é para você. O preço do leite subiu em janeiro, mas as importações dão sinais de que continuarão recorde, pelo menos fechando agora o mês de fevereiro. O preço do leite vai subir? Vai continuar subindo. A gente está numa situação diferente do que estávamos o ano passado, nessa mesma época do ano. O ano passado a gente tinha uma demanda em queda. Essa demanda em queda no ano passado ela começou a se recuperar no segundo semestre e entrou esse ano em recuperação, com um cenário de produção caindo por todos esses motivos que você mencionou aí antes, né? Então nós temos, apesar das importações elevadas, menos leite no mercado, uma situação em que a demanda está se recuperando. Então, o cenário, sim, é de continuar subindo o preço do leite. Wagner, a pergunta é a mesma para você. O Walter chamou a atenção para a demanda e mesmo com importações recordes, haveria sustentação para aumentar o preço do leite pago ao produtor. Você vê de uma forma diferente o cenário para os próximos meses? No curto prazo, nós vemos de igual forma uma tendência de recuperação que deve continuar agora para esse leite que foi entregue em fevereiro, a ser pago no mês que entra, de março. Está praticamente consolidada mais uma pequena diferença em favor do produtor. A grande dúvida do cenário daí para frente, né? Porque nós não temos indicadores macroeconômicos que mostrem que o nosso consumidor vai ter condições de pagar mais do que já está na gôndola. Essa é a grande dúvida, né? Muito bem. Então, a gente tem aqui, de uma certa maneira, uma espécie de consenso de que no curto prazo há espaço para o preço do leite subir. Eu volto com você, Walter, para entender um aspecto principal. As importações têm sido apontadas como uma das principais vilãs do baixo preço do litro pago ao produtor pelo aumento da oferta. A concorrência com esse produto estrangeiro acaba afetando e distorcendo um pouco do mercado doméstico. Se as importações continuarem nesses patamares recordes, ainda assim, a sua previsão de preço do leite mais alto tende a se confirmar? Sim. As importações, elas sazonalmente tendem a baixar um pouquinho, mas ainda ficando em volumes elevados. A diferença está na demanda. A demanda está reagindo quando anteriormente, no ano passado, estava caindo. E o leite, a produção de leite, a gente acredita que esteja caindo também. Então, o equilíbrio é um pouco diferente do ano passado em relação a esse ano. E tem um outro fator importante, se você
me permite me alongar um pouco mais, se a gente olhar o ano passado, nessa mesma época, o ano de 2023 entrou com preços dos lácteos ao consumidor final bastante elevados, com inflação aí de 20%, 25% nas gôndolas dos supermercados. Esse ano nós estamos entrando o ano com uma deflação de 6%, 7%, preços abaixo do que foram o ano passado. Isso também ajuda bastante a recuperar a demanda. Muito bem. Dentro desse contexto, eu volto a pergunta para você, Wagner, e a questão objetiva estamos falando de uma média nacional em quanto? Porque o último dado do CPEA de janeiro ficou uma média de 2,13. Vocês estão aqui indicando a possibilidade de alta de preço no curto prazo, dentro de uma perspectiva de que vai para qual patamar o preço do litro, e esse preço ajuda o setor a recuperar dessa crise que está sendo enfrentada por muita gente? É importante a gente notar, quando a gente fala em 13, é uma média, né, amostrada pelo CPEA. Nós temos no Brasil algo diferente do que se tem em outros países, uma diferença muito grande do leite pago ao pequeno produtor e ao grande, chega a 45% de diferença. Então esse valor é um valor médio amostrado pelo CPEA. Eu tomei recentemente, antes de nós nos encontrarmos aqui, e fiz a conversão, o preço pago ao produtor na Nova Zelândia, maior exportador, Unidos é parecido com o nosso, não tem grande participação no mercado internacional e é um país grande. Convertendo dólar neozelandês por quilo de sólidos e dólar americano por 100 libras de leite dá exatamente R$ 2,10 por litro de leite. A média CPEA mostrou 2,13. Então nós estamos hoje com preço pago ao produtor igual ao que está sendo pago na Nova Zelândia e Estados Unidos. Se nós estamos falando em aumento, nós estamos numa tendência de encarecimento da matéria-prima para a indústria. É um convite para que as importações continuem, sem dúvida nenhuma. Temos que ter essa consciência. Bom, dentro desse contexto que vocês colocam, eu volto a pergunta para você, Walter, e você falou muito em demanda. Historicamente, a gente sabe que a demanda por lácteos tem a ver com a renda das famílias, e a renda das famílias tem a ver com a economia estar ou não saudável. A gente tem uma perspectiva de uma economia que cresce um pouco menos do que cresceu em 2023. Quer dizer que essa alta do leite projetada por você é uma alta sustentável? A gente vai ver isso ao longo de todo 2024? Eu não sei se, provavelmente não, Kellen, porque tem um outro fator que é importante. Eu vou falar antes da economia e da demanda. A gente tem alguns indicadores favoráveis na economia, mas alguns indicadores aí, nível de renda, nível de desemprego, que poderiam ser melhores. Então, eu diria que talvez não suba o ano todo, né? Mas a gente está nesse momento, no curto prazo, daqui até o meio do ano, num momento de subida. Okay. Mas tem um outro ponto que é importante, que é as importações que aconteceram, ou o volume de disponibilidade que aconteceu no final do ano passado e que passou para esse ano. O ano passado a gente não teve um crescimento grande de consumo e a gente teve um excedente de leite que passou e deve estar aí no mercado como estoques que em algum momento vão voltar ao mercado, né? Então esse é um ponto importante também da gente notar, que isso também pode, em algum momento, limitar o crescimento, a subida de preços. Muito bem. Mas eu acredito que, por preços mais baixos nas gôndolas, recuperação da demanda, um ambiente econômico favorável em alguns aspectos, não tão favorável em outros, a gente tem uma subida aí para os próximos 2, 3, 4 meses. Wagner, a pergunta agora para você: por que ainda a gente está com importação recorde, depois de algumas medidas do governo, como, por exemplo, aquele decreto com benefício fiscal para tentar achar uma forma da indústria no Brasil consumir mais o leite doméstico e não comprar tanto de fora? Essa é uma das perguntas que a gente recebeu da audiência. Efetivamente, as políticas públicas, elas vão ajudar a frear a importação, ou a gente tem que entender que há uma nova realidade em que a gente vai conviver pelos próximos meses ou anos com importações recordes aqui no Brasil? O decreto 11.732 de outubro, se não me engano, de 2023, previa seu início a partir do 4º mês da implantação, que é fevereiro. 1º de fevereiro, então, ele entrou em vigor. Ocorre que muito do leite entrando hoje nas fábricas em fevereiro, do leite importado, foi importado antes. Então, nós temos, inclusive, várias, digamos, players aí do mercado que acreditam que houve até um adiantamento, né,
de importações, prevendo que a partir de fevereiro algumas dessas indústrias não poderiam importar. Por que eu digo algumas? O programa Mais Leite Saudável, que é de 2015, lá do governo ainda Dilma Rousseff, porque esse decreto 11.732, ele alterou levemente o decreto 8.533 de 2015. E esse é o que criou o programa Mais Leite Saudável. No programa Mais Leite Saudável, a União abre mão de alguma coisa do seu PIS e COFINS para que a indústria, com projeto aprovado e fiscalizado pelo Ministério da Agricultura, reverta parte desses recursos em programas de melhoria da qualidade e da produtividade. A lógica qual é agora? Que não tem sentido o governo abrir mão desses impostos e uma indústria está se valendo desse benefício importando leite sem beneficiar o produtor, pelo contrário, né, prejudicando a ele. Então, assim, a intenção é boa, ele não introduz nada muito novo, na verdade, e uma coisa a gente tem a colocar de pergunta para o setor pensar. Será que boa parte dessa importação não está sendo feita por laticínios que não compram matéria in natura? Porque todo o decreto ele favorece a compra de leite in natura, ou seja, do produtor. A maioria das importações, creio que é feito por traders, por importadores, que não têm relação direta com o produtor, e esses vão continuar importando. Interessantíssimo o seu ponto. A gente tem menos de 1 minuto para cada um de vocês agora e eu gostaria de deixar uma mensagem direta e objetiva para a nossa audiência. E eu começo com você, Walter. A principal tendência que o nosso telespectador tem que saber sobre leite é qual e o que você acha mais importante chamar atenção? Você tem 30 segundinhos. O leite esse ano, a gente vai ter provavelmente um mercado melhor do que foi o ano passado. E tanto acho que uma mensagem não para esse ano só, para os próximos anos, principalmente para produtores e também para indústrias, é gestão. Gestão dos seus custos, gestão das suas atividades. Esses momentos de altas e baixas de mercado, eles são naturais, historicamente sempre acontecem, e a gestão de custos é muito relevante para esses momentos principalmente. Walter Galan, diretor da Milk Point, muito obrigada pela companhia conosco. Wagner Bescol, qual é a sua mensagem em 30 segundos para a nossa audiência do leite? Que o produtor tenha cuidado com esses momentos de aumento de preço, porque normalmente há uma euforia, sobretudo se eles superam a expectativa do produtor, endividamento com preços mais altos, né? Não fazer. E contar sempre com o preço médio dos últimos 3 anos, ou pelo menos do último ano, é mais realista. Se o produtor mantiver isso, ele vai ter alguns períodos aí de margem, porque hoje esse preço está pagando os custos de produção, custo operacional, na maioria das propriedades sem margem. Ele vai poder respirar um pouco, pagar dívidas e não assumir novas dívidas contando com um preço que não vai se sustentar por muito tempo. Isso é o que tudo indica. Muito bem, a mensagem de vocês foi muito clara e eu tenho certeza que a nossa audiência vai apreciar esse conteúdo para tomar melhores decisões. Wagner Bescol, sócio-diretor da Transpondo, muito obrigada a você também. Agradeço o Walter, agradeço o Wagner e fica o convite para voltarem mais vezes. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.